Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. Agora são 7h33. Eu sou o economista Reinaldo Café. Você está aqui no Café com Política. Hoje, 9 de dezembro, é a 38ª edição. Hoje aqui, excepcionalmente, não contando com o consultor Kleber Santos, conosco aqui João Jabbour. Jabbour, bem-vindo, bom dia para você. Bom dia, Café, bom dia, Bizarra, bom dia ao nosso convidado que já está por aqui, principalmente ouvintes, internautas, um grande dia. Bom dia, Bizarra. Bom dia a todos. E recebemos aqui no nosso estúdio Adriel Andrade, que é tecnólogo em automação industrial, teólogo pela FTSA de Londrina, pós-graduado em letras pela Unifael em 2022, pós-graduado em psicologia pela Uningá em também 22. Ele fez um relatório sobre possíveis distorções nos resultados da eleição presidencial. E também teremos, a partir das 8 horas da manhã, a presença do presidente do Sincomércio, o Aras Sampaio, que vai discutir conosco a tentativa de aumentar as cadeiras da Câmara Municipal, entre outros assuntos. Meu caro Adriel, bem-vindo aqui, obrigado por atender a nossa reportagem. Bom dia, bem-vindo a todos, ao público, ao Café, ao Bizarra, Jabbour. É uma alegria e um privilégio essa oportunidade, essa abertura de vocês. Bom, Adriel, é evidente que há um grande questionamento sobre a lisura dessas eleições. A gente tem visto um posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral de não abrir sequer investigação, né? De determinadas denúncias, etc., sempre com muita rapidez a tomada da decisão. E vocês elaboraram um relatório, recebi aqui uma cópia e tem aqui muitas teses. Vamos começar a entender o que motivou vocês, baseado em que informações, com que tipo de material vocês trabalharam para chegar nesse relatório que já foi protocolado, inclusive, lá em Brasília, é isso, né? Sim, ele foi protocolado no Ministério da Justiça, diretamente no gabinete do Ministro da Justiça, no Ministério da Defesa. Ele foi entregue também, 2 vias dele no Palácio do Planalto, para mais ou menos 8 senadores ligados àquela comissão de transparência que lida com os temas da votação e da eleição deste ano, e também para 10 deputados federais que estão ligados a esse tema também. Jabbour. Adriel, o seu relatório, ele não é um relatório técnico do ponto de vista, talvez, de informática, de tecnologia, né? Ou não sei, até onde eu consegui verificar, mas é um relatório que se baseia principalmente nas estatísticas e na percepção de possíveis incoerências em urnas, no resultado em si, votos discrepantes aqui, votos discrepantes ali, tendo em vista as alianças nos estados, né? Eu queria que você esmiuçasse bem qual é a base do relatório, qual é a base das afirmações que você faz para propor que se analise mais a fundo ainda o resultado da eleição de outubro passado. Esse relatório nasceu por iniciativa daquela live do argentino Fernando Sirimedo no dia 4 de novembro, em que ele apresentou vários gráficos, e nesses gráficos ele apresenta uma incoerência e uma inconsistência de resultados entre as urnas auditáveis e as urnas não auditáveis. As urnas auditáveis, elas são do modelo 2020, é a U2020, e elas atuaram nessa eleição na quantidade de 225 mil urnas. O TSE usou para as eleições 570 mil urnas. 225 mil urnas são urnas auditáveis, são do modelo de 2020. Bom, o Fernando Sirimedo mostrou que os votos dentro das urnas auditáveis, eles têm uma coerência entre senador, deputado federal e governador. Quem vota em candidatos da direita, votam dentro das urnas auditáveis também no candidato 22, no presidente Bolsonaro. E quem vota em candidatos da esquerda ou de centro-esquerda, vota também coerentemente no candidato Lula. Bom,
Porém, nas urnas não auditáveis, não é, há uma incoerência, ou seja, uma discrepância de perfil do eleitor. Ele vota para governador, para senador, no candidato desse partido, dos partidos de esquerda, não é? Porém, quando ocorre do outro lado, a gente tem um grande número de votos que não acompanha os candidatos da direita. Ou seja, quem vota para governador, aqui, por exemplo, no estado de São Paulo. O estado de São Paulo recebeu uma grande quantidade de urnas auditáveis, então não tem muita incoerência. Mas quem votaria, por exemplo, em Tarcísio, aqui, para presidente, aparece votando em Lula, o que é muito discrepante. Isso, só para exemplificar, Café, para ficar mais claro para o nosso ouvinte internauta, dá exemplo concreto, Adriel, principalmente no Amazonas, que você me dizia, né, há uns dias, essa coisa da discrepância que você observa. Só para ficar claro, então o que você está dizendo é o seguinte: existe um padrão de voto correlacionado quando as urnas são as mais modernas, perfeito? Sim. Que você chama de auditáveis. Então, olha, existe uma correlação. Para cada X votos de um, tem Y votos de outro. Todas as urnas modernas seguem mais ou menos esse padrão. Quando chegam as urnas mais antigas, esse padrão muda, é isso? Isso mesmo. E esse exemplo agora que o Jabur colocou. Essas urnas antigas, elas são dos modelos 2009, 73 mil urnas, 2010, 118 mil urnas, 2013, 35 mil urnas, 2011, 35 mil urnas, 2013, 30 mil urnas, 2015, 95 mil urnas. Esses dados todos estão lá no site do TSE. Agora vamos lá então pro Amazonas, né? Que são os exemplos mais marcantes aí, né? Amazonas e o município de Manicoré. Com as urnas não auditáveis. A maioria, né? Pelo menos. O estado do Amazonas, ele tem um perfil populacional, de habitantes, diferente de todos os outros estados. O que acontece no Amazonas? A capital Manaus, ela corresponde a 57% do número de eleitores. Ou seja, uma grande concentração na capital. Manaus tem 2.200.000 habitantes. O segundo município do estado, que é o município de Parintins, ele tem 117 mil habitantes. Ou seja, Manaus é 20 vezes maior do que o segundo município do estado. Lá tem 61 municípios no interior de Manaus, não é? E lá em Manaus, aqui a gente do Sul imaginou que o presidente Bolsonaro tivesse uma baixa votação por causa daquele episódio da falta de oxigênio no hospital. E lá onde saiu essa imagem de genocida e por aí vai. Ou seja, quem está aqui longe de Manaus fica imaginando, lá ele vai... O Lula vai deitar e rolar. O Lula vai deitar e rolar. Aí o que aconteceu em Manaus? Dentro da cidade de Manaus, votaram 1.130.000 eleitores para presidente da República. O presidente Bolsonaro teve 692 mil votos e o Lula teve 437 mil votos. Ou seja, Bolsonaro teve 61% dos votos em Manaus e Lula teve 38,72% dos votos em Manaus. Lá em Manaus, lá no estado do Amazonas, o candidato Wilson Lima apoiou o presidente Bolsonaro. Inclusive, no dia 6 de outubro, ele veio após o fim das eleições para Brasília e ele fez um discurso muito claro. Lá no Amazonas, quem vota o Wilson Lima, vota Bolsonaro. Foi eleito. Foi reeleito. Não é? E ele disse que jamais o estado do Amazonas experimentou tanto avanço do ponto de vista social, de tecnologia, ou seja, havia uma gratidão do parte do eleitor de Manaus para com ele, tanto é que ele foi reeleito, e para com o presidente Bolsonaro. Bom, que tipo de urna era em Manaus? Então, no Brasil todo, Cafeu, Jabur e Bezerra, no Brasil todo, as urnas novas, que são essas touchscreen e que tem o leitor biométrico, o 2020, elas são em quantidade de 39%.
Porém, não é 39% da população que votou em urnas novas, porque elas foram para os grandes centros de votação, não é? Então, as grandes cidades receberam em maior quantidade essas urnas novas, né? Capitais e grandes cidades do interior, não é? E as cidades menores, algumas delas não receberam nenhuma urna nova. Por exemplo, lá em Minas tem 853 municípios. Somente 68 municípios receberam as urnas novas, auditáveis. 875 municípios não receberam. Então, voltando para o caso lá do Amazonas, você estava falando então que teve essa votação, o Bolsonaro vence na capital, e qual é o problema que teve lá? O problema é que a grande quantidade de urnas novas, até por causa do número de eleitores em Manaus, ficou em Manaus. Que confirma a tese de vocês. Que confirma a tese nossa. E no interior do estado de Amazonas, foi muito pouco urnas não auditáveis. A grande maioria da votação no interior do estado do Amazonas foram com as urnas antigas. Como é que a gente percebe isso? E lá Lula venceu, é isso, né? Esse é o problema. Lula venceu. Nessas cidades do interior. Quer dizer, em Manaus, com as urnas modernas, deu Bolsonaro. No interior, com as urnas antigas, deu Lula, é isso? Não obedecendo à coerência, ao padrão, né? O padrão, é isso. Para vocês terem ideia em termos de números, tá? No interior, votaram 836 mil eleitores. A somatória desses 61 municípios. Lá em Manaus, 1.130.000. Sim. Não é? Então, o Bolsonaro teve 269 mil votos, o que corresponde a 32,18%. Quer dizer, inverte completamente o que aconteceu. O Lula teve 38 na capital e passa a ter 60 e pouco no interior. Isso. Porém, o candidato Wilson Lima, inclusive o presidente Bolsonaro, ganhou em Manaus, porque o Wilson Lima teve 600 mil votos e o candidato e o presidente teve 692 mil votos. Ou seja, há uma grande receptividade, né? Um grande comportamento a favor do presidente Bolsonaro. O voto foi casado na capital. E no interior, o Wilson Lima ganhou. Mas o voto não foi casado, que eu digo no bom sentido, né? Não é voto... Deveria acompanhar. Seria o normal acompanhar. Bom, então o estado do Amazonas, ele é o que fica mais evidente o número de fraudes. Nós estamos falando lá em 236 mil votos, alguma coisa em torno de 26% de votos fraudados. Porém, a gente foi analisar o município de Manicoré, que é esse, aí nós não estamos lidando com dados relativos, nós estamos lidando com dados absolutos, porque nós levantamos todos os votos do município de Manicoré. E a gente poderia falar sobre ele, porque ele é muito importante aqui para nossa análise. Bom, o município de Manicoré, para que o eleitor daqui do estado de São Paulo entenda, ele é mais ou menos um pouco menor do que o município de Lençóis Paulista. Lençóis Paulista tem 68 mil habitantes, Manicoré tem 57 mil habitantes. Em Lençóis Paulista votaram 39 mil eleitores, em Manicoré votaram 23 mil eleitores. Não é? Então, Manicoré é uma cidade que tem 2 FM, tem aeroporto, Câmara de Vereadores, é uma cidade urbanizada, uma cidade moderna. Não é porque está lá no meio da floresta amazônica que a gente está falando de alguma coisa muito atípica daquilo que a gente tem aqui por cidades dentro do interior de São Paulo, ok? Bom, lá em Manicoré tem uma zona eleitoral só, como acontece no município de Lençóis Paulista, e tem 101 sessões eleitorais, né? Aqui no município de Lençóis Paulista a gente tem 190 sessões eleitorais, um pouquinho maior do que no município de Manicoré, como exemplo. Então, o que aconteceu? Lá dentro do boletim de urna tem um número de série. Todas as sessões do Brasil inteiro têm um número de série. Esse número de série é um número de série virtual, gerado. Então não é um número de série que está como se fosse uma plaqueta de patrimônio atrás da urna eletrônica. É um número de série gerado pelo próprio sistema. Bom, como é que a gente sabe então qual é
aquela urna, se ela é uma urna 2009, 2010 ou ela é uma urna 2020. Não é? Essa informação não existe para a população de maneira específica, e é isso que a gente está pedindo que os senadores e deputados façam esse requerimento, para que torne público esse dado. E aí é possível, então, mostrar as fraudes de maneira mais específica. Bom, lá em Manicoré, ela, diferente dos outras cidades, ela recebeu 2 tipos de urnas eletrônicas, somente. As urnas eletrônicas da série 1.600.000, que estão em 13 sessões, e as urnas eletrônicas da série 1.700.000, que estão em 89 sessões. A gente teve uma grande projeção nacional com aquela indígena, a Kainá Munduruku, ela é jornalista de Manicoré, fazendo uma manifestação lá em Brasília, eu acho que foi no segundo domingo de novembro, dizendo que os votos de Manicoré simplesmente desapareceram. O presidente Bolsonaro fez motociata lá e há um questionamento. Então você imagina uma cidade menor um pouco do que Lençóis Paulista, em que todo mundo tem aquele sentimento de quem vai ganhar naquela eleição, não é? Que há pesquisa sobre isso, inclusive o presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Amazonas é de Manicoré, que apoia o Wilson Lima, que apoia o presidente Bolsonaro. Ou seja, Mas o que deu nessa cidade em termos de resultados? O que aconteceu? Então, nessas sessões eleitorais, nessas 13 sessões, votaram 3.778 eleitores para presidente. Elas estão espalhadas na cidade. O presidente Bolsonaro teve 3.188 votos, o que significa 84% da votação. Paralelamente a isso, o Wilson Lima teve 3.071 votos, 87% da votação. É diferente porque a quantidade de votos válidos para governador e presidente é diferente. Dentro dessas 13 sessões, o candidato Lula teve 590 votos, 15%. E o candidato Eduardo Braga, 12,32%, 431 votos. Ou seja, essas 13 sessões representam uma grande quantidade de votos para Bolsonaro e Wilson Lima e elas refletem, então, uma baixa participação de Lula e Eduardo Braga. Nas outras 89 sessões, o que ocorreu? O candidato Wilson Lima continuou vencendo do candidato Eduardo Braga. Sim. Não é? Ou seja, se esperava que nessas 89 sessões o candidato Bolsonaro fosse acompanhado, pelo menos, do Wilson Lima. Eu vou te dar um dado aqui para você da sessão 73 de Manicoré. Lá, o candidato Wilson Lima teve 98 votos. O candidato Bolsonaro, 7 votos. Do outro lado, o Lula teve 130 votos e o candidato Eduardo Braga, 37 votos. Ou seja, fugiu completamente do padrão anterior. Totalmente. Nas 89 urnas, é claro que essas máquinas, elas fraudam do número oponente ao número 13, votos para o número 13. É inexplicável a incoerência. Em todas as sessões, Eduardo Braga, Wilson Lima vence Eduardo Braga, e em todas essas sessões, nas 89, o presidente Bolsonaro não ganha nenhuma. E aí seria o quê? Uma mexida no código-fonte, é isso? E só para presidente, ou seja, você teria ali naquelas linhas dos logs, são 17 mil linhas, etc., um atalho, algo que quem vota 22 desvia para o 13, é isso que você constatou? Não chegou nesse nível, que é o caso até que as Forças Armadas teriam apontado, que não dá para identificar se houve ou não mexida nesse log e tudo mais? Bom, é fato, Cafeu, que há uma amarração tecnológica com o número 13 para presidente da República. Eu defendo a tese que se o Lula concorresse com o número 39, por exemplo, ele perderia a eleição. Não é? Independente de quem é o outro oponente, que número seja, o número 13 ele é um número campeão. Não é? E isso está programado nas urnas antigas.
não está programado nas urnas novas, que agora elas entraram em 2020. Para vocês terem ideia, a eleição de 94, primeira eleição, uma eleição com voto impresso. Lula já está em São Paulo, já foi político, já é político, deputado federal. Ele e FHC, o PT só ganhou no estado do Rio Grande do Sul e no Distrito Federal. Em todos os outros estados da federação, em 1994, foi azul, foi o presidente FHC. Na eleição de 1998, a mesma coisa. Lula ganhou no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, e todo o Brasil é azul com a vitória do ex-presidente FHC. E aqui, no estado do Ceará, o Ciro Gomes ganhou nessa eleição de 98. Na eleição de 2002, foi a primeira vez que se usou a urna eletrônica. Primeira vez. Simplesmente, o Lula obteve a vitória para presidente da República em todos os estados da federação. Vermelhou o Brasil totalmente. Só perdeu no Sergipe. Tem alguma coisa muito incoerente que aconteceu. A partir daí, as eleições de 2006, de 2010, de 2014 e 2018, elas passaram a ter um comportamento em que o PT vence no Nordeste e nos estados do Norte, e ele perde nos estados do Sul e do Sudeste. E em 2018, que o Bolsonaro venceu? Bom, 2018 tem um dado também muito interessante. 2018, no segundo turno, votaram para presidente da República 104 milhões de eleitores. 104. O Bolsonaro teve 57 milhões de votos, de 104 milhões de eleitores. Esse ano votaram no segundo turno 118 milhões de eleitores. Ou seja, aumentou em 13 milhões de eleitores. 13 milhões. Bolsonaro teve 400 mil votos a mais só. Ou seja, significa dizer que a popularidade do presidente Bolsonaro, em 4 anos, ficou estabilizada, mesmo com um aumento de 13% no número de eleitores. Porque todos migraram. Mas em 2018, o que leva, então, o PT a perder a partir dessa percepção que você tem de que as urnas estariam viciadas aí com o 13? O que levou à vitória do Bolsonaro? Primeiro que a vitória do Bolsonaro, ela foi muito maior do que a gente tem como número oficial. Por exemplo, o Haddad teve 47 milhões de votos e 43% dessa quantidade é do Nordeste. Nordeste corresponde a 32% da quantidade de municípios do Brasil. É bom que se diga que o Brasil tem 5.565 municípios e 5 mil deles tem menos que 50 mil habitantes. Se a gente juntar os municípios do Nordeste mais os municípios de Minas, a gente tem 2.400 municípios, ou seja, metade da quantidade de municípios menores que 50 mil habitantes. Voltando lá em 2018, o que aconteceu? O Nordeste, ele tem um perfil, por causa dessa grande quantidade, que é um perfil 70-30, ou seja, 70% para o oponente ao candidato 13 e 30% para o candidato que concorre com o 13, no caso o Bolsonaro. Isso aconteceu em 2018 e isso aconteceu agora também. A gente tem 70-30 no Nordeste, porém nas capitais a gente tem 60-40. E alguma das capitais do Nordeste, o Bolsonaro venceu. Que é fruto das urnas modernas. E agora em 2018, Café, eu não sei dizer, mas entrou em 2018 as urnas de 2015. Pela primeira vez. Elas são criptografadas. Quem lida com essa questão da urna, ainda eu ouvi 2 posicionamentos. Primeiro, que as urnas aonde há fraude, elas são na quantidade de 250 mil, que é 2009, 2011, 2013. E 15 não entraria. E 15 não entraria. Então a 15, ela entrou mostrando um pouco mais de coerência.
isso representa, isso se explica. A outra coisa é a grande quantidade de votos que Bolsonaro teve, e aquele momento político era um momento em que a Dilma havia sido impeachmentada fazia 2 anos, o ex-presidente Lula estava preso, né? Houve uma grande rejeição nacional pelo PT, né? E essa diferença que havia realmente do Bolsonaro na prática, ela apareceu nas urnas lá. Mas nós defendemos a tese que o Bolsonaro teve uma quantidade de votos muito maior em 2018. Adriel, para a gente já para o encaminhamento, o que vocês fizeram e teve esse protocolo, o que você sentiu lá com as pessoas? Nós temos até foto, né, bizarra, da entrega desse protocolo e o que vocês esperam daqui para frente? Aproveitando mais para emendar mais uma perguntinha que tem a ver com isso. Você conversou com técnicos, gente que analisa o sistema e etc., aqui ou fora, para ver aí a relação de uma coisa com a outra? Bom, a gente tem 3 relatórios que está lidado com a questão do sistema e das máquinas. Eu estou focado na questão da totalização, baseado na incoerência. Ou seja, a gente produziu um relatório do ponto de vista do eleitor, respondendo ao eleitor. Porque falar para o eleitor código-fonte, algoritmo malicioso, o eleitor não sabe o que é isso. 26 milhões de linhas para achar o código-fonte, ele não tem ideia do que é isso, né? O relatório das Forças Armadas indicou, até onde a gente foi permitido ir, parece que tem alguma coisa esquisita. A gente não consegue dizer, a não ser que permitam a gente ter acesso a isso. O relatório do Instituto Voto Legal com o Carlos Rocha, ele disse o seguinte: as máquinas falharam, e mostram as máquinas falharam, e elas precisaram ir lá, ligar e desligar, e isso indica que tem problema nessas máquinas. Mas o relatório mais contundente é do Fernando Sirimedo, que ele analisou a incoerência de dados entre as máquinas antigas e as máquinas novas. A partir disso que eles estão dizendo, a partir da máquina, a gente está dizendo aquilo que aconteceu, a máquina e o voto. O equipamento, o ano e o voto, que é isso que é importante para o eleitor. Ele quer saber, o meu voto que eu votei em tal candidato realmente foi computado em tal candidato ou não? Isso é a resposta para o eleitor, né? Depois, a gente vai conseguir, mais à frente, talvez ter essas respostas aí. Respondendo a sua pergunta, o que a gente espera lá em... Vamos mostrar as fotos do protocolo, então, bizarro. Pois não, André, pode completar. Realmente, a gente sentiu em Brasília que os deputados e os senadores, eles lidam com informações que chegam, ou seja, eles não são peritos de urna e não estão analisando, eles não são técnicos disso, deputados e senadores. Eles lidam com aquilo que os técnicos e aquilo que os analistas estão dizendo lá. O que há de mais importante a ser feito hoje, e rapidamente, de uma certa maneira, pacifica a nação. Os senadores precisam requisitar, os deputados requisitar, que o TRE de cada estado disponibilize para cada seção, para cada município, qual é a máquina que foi usada para aquele número de série. Esse dado não pode ficar de maneira generalizada, não pode ficar como em Minas, a gente mandou para 68 municípios as máquinas novas, não pode ficar dessa maneira. Esse dado vai fazer com que o eleitor entre lá no seu boletim de urna e ele consulte que dentro daquela sessão eleitoral ele saiba qual máquina ele votou. E aí ele vai dizer, aqui não teve 0, eu votei, quer dizer, aí você teria como checar. Teria como checar aquilo que a gente fez esse levantamento aí. Perfeito. Bom, Adriel, o Adriel continua conosco aqui, a gente vai ter outras pautas, ele participa aqui do Café com Política, agora são 8h02, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Você que acompanha aí o Dundum toda sexta-feira, na sexta-feira ele chega às 8h30 da manhã. Um intervalo e vamos falar também aqui da Câmara de Vereadores, segunda-feira, uma votação importante para ampliar o número de vereadores. Já passou em primeiro turno e a sociedade bauruense reagiu e nós vamos debater essa questão aqui na mesa do Café com Política.
São 8h06. Você está acompanhando aqui o Café com Política, hoje recebendo aqui Adriel Andrade, né? Tecnólogo em automação, falando um pouco aí das questões envolvendo possíveis fraudes nas eleições, mas nós temos também questões locais aqui. E o grande momento, na verdade nós temos duas questões locais que vão tomar aí volume na semana que vem. Dia 12 agora, a última sessão ordinária, e estará na pauta a votação do número de cadeiras de eleitores de 17 para 21. Isso já passou em primeiro turno, mas devido ser uma mudança no regimento interno, tem que ter um espaço de 10 dias. Os vereadores, por exemplo, no aumento dos subsídios, aumento do salário da prefeita, já fizeram uma extraordinária no mesmo dia e sacramentou. Então muita gente fala, precisa diminuir os subsídios do vereador. Isso a Inês é morta e do ponto de vista, vamos dizer, da legalidade já está ok. E em relação ao aumento do número de cadeiras, vai ser na próxima segunda-feira. E aí, Jabur, é óbvio, né, que a sociedade de alguma maneira reagiu, né? Tiramos agora aqui um print lá do abaixo-assinado, tá dando aqui, deixa eu pegar certinho, 4.318 assinaturas, tem que colocar o nome, e-mail e tudo mais. Quer dizer, a sociedade demorou um pouquinho, estava lá envolvida com Copa do Mundo, envolvida também com essas questões aí ligadas mais ao Bolsonaro, e de repente acordou que, olha aí, pera lá, não somos favoráveis a esse aumento de vagas aí, né? É verdade, esses dois projetos importantes que recentemente foram motivo de discussão e de votação, o primeiro deles já vencido, que é o aumento do subsídio dos vereadores e dos salários de prefeita e secretária e secretários, esses dois projetos, esse dos salários mais o do aumento de cadeiras, foram encaixados na pauta no momento estratégico pensado. A política é muito complexa, nem tudo fica claro para as pessoas, né? Inclusive, Café, o projeto de aumento de cadeiras, eu soube na época que isso foi pautado, ele seria uma espécie de moeda de troca. Olha, a população deve reagir aos dois projetos, aumento de salário e aumento de cadeiras. A gente passa o aumento dos salários e o aumento de cadeiras a gente rejeita para poder compensar, para fazer aquela coisa da média que é o padrão do comportamento político brasileiro. Porém, a falta de mobilização que você está colocando, devido à Copa, devido à polarização da eleição nacional que até agora está aí, fez com que os políticos percebessem que, olha, dá para passar as duas coisas. E por isso é que no primeiro turno foi aprovado esse projeto do aumento de cadeiras também. E agora a reação surgiu e pode ser que na segunda-feira e tomara que eles revejam essa posição. Lembrando que precisa maioria, né, qualificada, 12, né? Nós temos contabilizado que a Chiara, o Borgo e também o Meira. Ok, a Catite esteve aqui conosco. Catine, por que eu falo Catite, hein? A Catine esteve conosco, que ela participará, ela disse aqui no microfone que votaria, são 4. Nós precisamos de 6 votos, né? Então, eu mantive contato, inclusive, com o Mandalite, para ver se o BRL muda, eles não deu ainda a resposta, então precisam de mais dois votos. E uma pressão muito grande em cima do Segala, porque ninguém entendeu muito por que o Segala votou nisso. E para colocar já na roda aqui, chega aqui o Wallace Sampaio, presidente do Sincomércio. Wallace, prazer recebê-lo novamente aqui no Café com Política. Como é que você está vendo esse quadro? E o Sincomércio, como Associação Comercial, o CDL, o Sindicato dos Contabilistas, todos eles se manifestaram ao Jornal da Cidade, não querendo essa aqui, algumas entidades dizendo, precisa ter uma discussão com a sociedade. O teu posicionamento, como é que você vê esse quadro aí, se dá para reverter a partir desse movimento popular? Bom dia a todos. Realmente, eu inclusive na época da votação não estava em Bauru, estava numa reunião em Belo Horizonte e fui surpreendido com isso. Eu confesso a você que eu não tomei conhecimento de que haveria essa votação da ampliação naquela sessão. Tá? Mas eu acho que é a oportunidade que o Bauru tem de rever esse posicionamento. Não faz sentido do ponto de vista da população de Bauru, não faz o menor sentido, não traz benefício algum à população de Bauru, a vocês, a mim, a qualquer outro, principalmente às empresas, que nós tenhamos um número maior de vereadores. Nós vamos simplesmente aumentar a despesa com a Câmara Municipal. 1,5 milhão. A única diferença que vai existir é essa. Tá? A partir disso, nós precisamos entender que é o dinheiro nosso, é o dinheiro de cada cidadão bauruense que vai ser desviado da saúde, desviado da educação, desviado de obras tão necessárias do município para aumentar o número de vereadores. Não faz o menor sentido
e do ponto de vista técnico, do ponto de vista prático, isso não vai contribuir para a melhoria da Câmara Municipal, não vai contribuir para que nós tenhamos uma discussão mais profunda daquilo que é do município, pelo contrário. Então não se justifica de forma alguma. O que a gente espera é que a população realmente se mobilize, aqueles que, como eu, foram surpreendidos com essa votação, que participem desse movimento. As entidades do comércio estão unidas nesse movimento para segunda-feira, e a posição nossa é muito clara, somos claramente contra, e os vereadores devem ser chamados à responsabilidade individual de cada voto. Isso deve ser cobrado. Wallace, depois do posicionamento do Sim Comércio, vocês foram procurados por algum vereador, algum parlamentar se posicionou em relação a esse assunto para a entidade? Não, nós não mantivemos nenhum contato com vereadores até agora, não fomos procurados para isso, e acredito que a sociedade não tenha sido procurada para isso. Agora, Wallace, no vácuo disso tudo, houve um aumento do subsídio. Eles estão alegando que fizeram uma pesquisa média na região, então não seguiram nenhum parâmetro assim. A inflação está desde 2012 sem reajuste, né? Esses subsídios, e óbvio, tem que ter uma atualização, porque o vereador pode não ser a profissão dele, mas ele se locomove. Nós tivemos aqui com o vereador Júnior Rodrigues, que disse que só de combustível gasta mais de R$3.000 para poder atender as demandas. Quer dizer, uma correção dentro de alguns parâmetros seriam muito bem-vinda, mas também a sociedade ficou muito estarrecida com o tamanho do reajuste, que deu 100%, né? Foi para 14 mil, e o efeito cascata. Eu estimei, para você ter uma ideia, a Câmara de 2025 vai ter um impacto de 3 a 4 milhões de reais a mais no seu orçamento. Quer dizer, é dinheiro e muito, né? Como é que você vê também esse movimento do aumento do subsídio? É dinheiro que sai, mais uma vez, parece que isso é uma discussão elitizada, não, é dinheiro que sai do contribuinte, é dinheiro que sai de cada cidadão bauruense. Pagador de impostos. Do pagador de impostos, e se paga imposto mesmo, quem acha que não paga imposto está pagando, a gente sabe que é imposto indireto sendo pago, né? E se desvia para isso, não tem veja bem, Café, eu sou a favor de uma remuneração condizente com o cargo, não apenas para vereadores, como também para prefeito e secretários do município. Isso foi uma correção, né? A prefeito foi para 24 a quase 25 mil reais, e um secretário acima de 14 mil reais. Esse reajuste eu entendo necessário. Eu passei pela prefeitura, eu sei da dificuldade que é você convidar alguém para uma secretaria e ele falar, olha, eu vou ser secretário como bico. Ele não diz isso, mas é isso que na realidade ocorre, porque ele vai ter que suplementar a renda de outra fonte, né? Então, uma boa remuneração permite que a gente possa cobrar mais dedicação, cobrar dedicação exclusiva daqueles secretários para que trabalhem pela pasta o dia todo, e também da prefeita. Então eu acho que o reajuste que houve na parte do executivo, eu acho muito bom, eu acho positivo que tenha existido. Agora, o aumento de cadeiras, não, isso é um contrassenso. Complementar, ou Jabor? Eu queria voltar aí para o aumento de cadeiras, né? Concordo com as afirmações em relação ao subsídio da Câmara. Passou do ponto, os secretários e prefeita necessários, né? Até por conta do efeito que isso significa nos salários de outros profissionais da prefeitura, que também fogem do poder público, e a gente vai com isso perdendo o nível de qualidade de secretários, de profissionais mais gabaritados, né? Agora, a alegação da Câmara para o aumento de cadeiras, Café, é de representatividade, né? É um argumento que é baseado num número aí que eu não tinha ouvido falar, que Bauru tem 21 regiões definidas. Até pode ser que no papel exista isso em algum lugar, mas isso não funciona na prática. Não tem voto distrital, nem setorial. E a representação, nós temos, historicamente, dos 17 vereadores, 2 ou 3 que de fato representam um bairro. O Natalino da Pousada, até o nome dele era da Pousada, quer dizer, esse representava um bairro, mas não necessariamente porque é assim que funciona o sistema. Os vereadores, até o Arnaldo Ribeiro, presidente do Cidadania, colocou bem no artigo hoje no jornal, os vereadores representam a cidade, então, eles fiscalizam nesse ponto que me chama a atenção, né? Será que, e aí pedindo até, desculpa ter te cortado, mas para fortalecer isso, reforçar, será que um vereador não sente que ele representa a cidade toda? Eu tô assim, eu tenho uma força enorme de 1/17. Alguém me escolheu para representar quase 380 mil pessoas. E de repente eu estou dizendo, olha, eu quero 1/21, eu quero ser menos. Representa o quê? Divide 380 por 17, dá o quê?
Vamos dar aí 15, 20 mil pessoas. 15, 20 mil pessoas, 20 mil daria 340 mil, 20 e poucos mil. Não, agora eu quero representar menos. Não passa. Não tem lógica. E aí, Wallace, tem uma outra questão que eu levantei no meu artigo de ontem, que é assim, o orçamento impositivo, a emenda impositiva, também passou em primeiro turno e vai ser votado e certamente vai passar o ano que vem. E cada vereador vai ter em 25, 1 milhão a mais. Então, olha só o raciocínio. Eu quero subtrair do executivo 3 a 4 milhões de reais. Eu não vou devolver mais dinheiro, vai ficar na Câmara. E ao mesmo tempo, eu quero dizer para o executivo, me dá mais 1 milhão de reais. Ou seja, você tira o dinheiro do orçamento e depois pede dinheiro do orçamento. 2 impactos. Café, se há justificativa que a nível nacional nós tenhamos essas emendas chamadas impositivas, né, do Congresso, se há justificativa é que o Brasil é imenso, né? A representação com os 513 deputados abrange todo o território nacional e você pode dirigir verbas para estados, para municípios, enfim, né? Mas é uma prática já duvidosa. Agora, aqui em Bauru não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Você vai aplicar isso aonde? Quem tem que aplicar a verba é o município, é a administração pública. E o legislativo fiscaliza. E o vereador tem que fiscalizar. Nós vamos cair naquilo, então ele vai indicar a obra, ele vai fazer a obra e ele mesmo vai fiscalizar aquilo que ele fez. E no último ano de mandato. Sim. E aí qual é a isonomia disso com quem pretende entrar na Câmara? Vamos imaginar que passem 21 vereadores, chance de quem está lá maior, tenha toda a estrutura da Câmara a seu favor. E aí no último ano, eu posso chegar no meu bairro e falar assim, ó, eu sou o vereador daqui, tá vendo essa obra aqui? Fui eu que ajudei. Ou se não for no bairro dele, em qualquer outro lugar. Me parece que o princípio da isonomia também é ferido nessa questão. Até porque, até reforçando o que o Jabur disse, vamos lembrar que a Prefeitura Municipal, o prédio da Prefeitura Municipal, está localizado na Vila Santa Terezinha, pela planta de Bauru. Ali chama-se Vila Santa Terezinha, né? Se for pegar a distribuição de bairros que existe na planta de Bauru, não vai ser 21, vai ter que ser 51, 71, né? Porque ela não traz nada com a realidade. Você imaginar que o prédio da prefeitura, próximo ao Duque de Caxias, é vila, né? Bom, a expectativa, né, de uma mudança aí nesse quadro. Ontem, o próprio Entre Linhas, e aí, Jabur, seria bom, o que se apurou ali, que era tentativa de não ter o voto nominal, de evitar sobrestamento, foi isso que se apurou ontem nos bastidores? Sim, há uma tentativa na Câmara de fechar a questão definitivamente. O pessoal que é favorável, aqueles que estão principalmente liderando esse aumento de cadeiras, eles têm certeza absoluta, até ontem, pelo menos, até ontem à noite, de que vai passar, que esses 4 votos contrários não passariam disso, e também cogitou-se a possibilidade, né, de sobrestamento, que é bom explicar que o sobrestamento a essa altura não é possível mais, sobrestamento é o adiamento, né, para uma discussão posterior. Então, o que poderia haver de manobra regimental aí já está esgotado. Não, o sobrestamento é possível, alguém pode dizer, não vamos votar aqui. Exato. Entretanto, não se acredita que vai ser aprovado. O Meira disse o seguinte, eu vou colocar o pedido de sobrestamento, quem vota são os próprios vereadores. Correto. Vai ser vencido. Correto, do ponto de vista regimental é possível, mas é voto vencido porque a maioria quer o aumento de cadeiras, né? Exatamente. Então a solução seria mesmo a reversão de mais 2 votos para que isso fosse discutido, e como acho que você propôs, né, já discutir, não é sepultar o projeto, mas discutir com a sociedade. Sim, no começo do ano que vem, vamos discutir com a sociedade, que isso não aconteceu também, isso é um outro ponto importante, tudo se discute com a sociedade, e por que isso não, né? Inclusive há audiência pública, até uma audiência pública agora para falar de todos os projetos estruturantes, e os vereadores não querem esse crivo da população, quer dizer, para o executivo sim, para o legislativo não. Exatamente. Você que esteve nesse bastidor, parece que as incoerências vão se somando, né? Sem dúvida, Café. E nós temos vereadores na Câmara Municipal de Bauru, você citou dois nomes que você lembrou bem, né? Que são vereadores comprometidos com o progresso da cidade, com a lisura administrativa, comprometidos com a população, tem votos conscientes, não votam, tem uma parcela de vereadores que votam de acordo com a liderança, manda para lá, para cá, ele vai, né? Os 2 nomes que você citou, não, são vereadores que têm opinião crítica, e nós vamos depender desses votos. Pelo quadro que está se apresentando, são mais 2 votos aí para ter uma mudança, né? Eu mantive contato até com o Rodrigo Mandalite para ver se o MDB tem uma posição, né? Porque o BRL
ele não tem votado de acordo com o próprio partido. Ele está um pouco magoado até porque é outro tema que a gente vai levantar, que vai ter a eleição da Câmara no próximo dia 15, né? E o Berriel se colocou como pré-candidato e aí o partido entendeu que tinha que ser o Lozila, né? Então, essa questão. Então, estamos dependendo um pouquinho do posicionamento do MDB e essa da Chiara em relação ao voto do seu colega de partido, que é o Segala, né? Que o próprio Meira faz parte também. Se União Brasil fecha acordo, né, e questão, aí os 6 votos seriam líquidos e certos. Nós temos também a bancada evangélica, né? Como é que estariam se posicionando nesse momento as igrejas evangélicas? Elas se dão o direito e têm o direito de eleger candidatos, de inclusive cobrar posicionamentos deles. Neste caso, né? Como é que as igrejas evangélicas se posicionariam? Né? E eu levantei no meu artigo de ontem uma questão. Será que um vereador se colocasse no santinho dele, olha, minha plataforma de trabalho, número 1, aumentar o número de cadeiras, ele receberia voto? Ó, só para acrescentar, a Igreja Católica também tem lá seus vereadores, Serginho, né? Não é só a Brum, Igreja entre Evangélica. outros lá. A Igreja Católica também poderia se posicionar, porque por vezes se posiciona em algumas questões. É isso aí. Falando na eleição da mesa, Jabur, o que nós temos aí para o dia 15? Uma tendência em relação à situação, fortalecer o nome do Júnior Rodrigues, da oposição, entre aspas, o pastor Bira. E agora surge o nome do Lozila, né? Como é que você vê aí Eu colocaria ainda o nome do Meira, a gente está checando, o Meira não quer se expor, obviamente, tem razão de não fazer isso, porque muito antes queima o nome. E lembrando que o Segala falou que toparia se fosse unanimidade. Exatamente. Então teria o Meira também. Nesse momento, Café, o Wallace, Adriel, Bizarra, o Juninho Rodrigues tem 7 votos. Supondo-se que teriam 2 candidatos só, a maioria são 9 votos. Então o Júnior Rodrigues, líder da prefeita, teria que ter 9 votos caso haja um segundo candidato. Se houver um terceiro, aí dispersam-se os votos. Com 7 ele ganharia a eleição. Então esse é o quadro. Juninho, candidato da situação, com 7 votos nesse momento garantidos, e segundo o pessoal do círculo dele mesmo, e o Lozila e mais o Bira e talvez o Meira aí tentando articular. Agora, Wallace, há uma grande disposição. Ser presidente da Câmara 2 anos antes da eleição, né? Tem um ônus e bônus aí, mas sem dúvida a mídia pauta muito mais o presidente da Câmara, porque ele que dá o tom ali nas sessões, ele que fala da instituição, né? Do ponto de vista político, quem leva a presidência acaba tendo algum tipo de vantagem. Visibilidade muito maior, né, Café? Mas eu acho importante a gente voltar ao tema do interesse da população, do cidadão bauruense, né? Hoje já tem uma reportagem do Jornal da Cidade que se fala da mudança do prédio da Câmara. Nós sabemos que a Câmara hoje tem instalações, quando você vai conversar com o vereador fora da sala de sessões, no gabinete, chega a ser deprimente o que você encontra lá, com aquelas salas minúsculas abarrotadas. Então, aumentando o número, fatalmente terá que partir para um novo prédio da Câmara Municipal. Isso já está colocado pela imprensa hoje, né? Então isto vem em cascata. Nós vamos aumentando o gasto e volto a dizer, desviando verba da educação, da saúde, verba de obras necessárias do município para prevenção de enchentes, como nessa época que a gente está passando, né? E de uma forma que não tem interesse algum para a população bauruense. A gente faz aqui, Café, um apelo a esses vereadores que têm bom senso, que pensam efetivamente na população, e são vários deles que fazem isso, que repensem a sua posição e votem contra esse projeto e deixe, como propõe o Jabur, para uma discussão futura mais ampla, colocando isso em discussão para toda a cidade, através de audiências públicas, como são tratados tantos outros assuntos de menor importância que esse, com um tratamento muito mais bem dado pela Câmara Municipal. Com essa mensagem aqui do Wallace, nós estamos encerrando o Café com Política. Vamos acompanhar a grande cobertura nossa na segunda-feira, né, Jabur? Isso, online, em tempo real, pelo YouTube, pelo site do jornal, pelo Flashes YouTube aqui na 96. Flashes daqui, da rádio, e assim a gente vê de perto tudo isso. Nós vamos fazer, então, convidamos até o Wallace para estar conosco, para a gente acompanhar também. Adriel, obrigado aí pela sua participação e sucesso aí na empreitada, né, lá em Brasília. Nós que agradecemos a abertura e a receptividade aqui. Lembrando que daqui a pouquinho a Associação Comercial, em nome das entidades, ela vai isoladamente, por conta até mais fácil, vai protocolar. Nós batemos, Wallace, agora há pouco, deixa eu pegar aqui, 4.320
assinaturas, com nome, e-mail e tudo mais, e esse protocolo vai ser feito eletronicamente daqui a pouquinho pela Associação Comercial. E esse número é muito importante, Café, diante do pouco tempo que houve para se fazer essa mobilização. Um movimento de 3 dias, praticamente, e muita adesão e muita gente inconformada. E a gente espera, inclusive, que a própria população, segunda-feira, se faça presente lá na Câmara Municipal. Aqui, como imprensa, a gente vai fazer a nossa parte, fazendo uma cobertura especial em tempo real, acompanhando o par e passo dessas votações. Obrigado a todos. E a você, um ótimo final de semana. A gente tem um encontro marcado na segunda-feira às 6 horas da manhã. Tchau, tchau.